Revista Espírita. Primeiro ano 1858. Jornal de Estudos Psicológicos. Publicada sob a direção de Allan Kardec. Fevereiro de 1858. Diferentes ordens de espíritos. Um ponto capital, na doutrina espírita, é o das diferenças que existem entre os espíritos, sob o duplo intercâmbio intelectual e moral. Seu ensinamento, a esse respeito, jamais variou, mas não é menos essencial saber que não pertencem, perpetuamente, à mesma ordem, e que, consequentemente, essas ordens não se constituem em espécies distintas, são diferentes graus de desenvolvimento. Os espíritos seguem a marcha progressiva da natureza, os das ordens inferiores são ainda imperfeitos, alcançam os graus superiores depois de estarem depurados, avançam na hierarquia à medida que adquirem as qualidades, as experiências que lhes faltam. A criança, no berço, não se parece ao que será na idade madura, e, todavia, é sempre o mesmo ser. A classificação dos espíritos está baseada no grau do seu adiantamento, nas qualidades que adquiriram, e nas imperfeições das quais, ainda, não se despojaram. Essa classificação, de resto, nada tem de absoluta. Cada categoria não apresenta um caráter distinto senão no seu conjunto, mas, de um grau ao outro a transição é imperceptível, e, sobre os limites, a nuance se apaga como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou, ainda, como nos diferentes períodos da vida do homem. Pode-se, pois, formar um maior ou menor número de classes segundo o ponto de vista sob o qual se considera a questão. Ocorre é que, como em todos os sistemas de classificações científicas, os sistemas podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência, porém, quaisquer que sejam, não mudam nada no fundo da ciência. Os espíritos, interrogados sobre esse ponto, puderam, pois, variar no número das categorias, sem que isso tivesse consequências sérias. Serviu-se dessa aparente contradição, sem refletir que eles não ligam nenhuma importância ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo, nos deixam a forma, a escolha das palavras, as classificações, em uma palavra, os sistemas. Acrescentemos, ainda, esta consideração de que não se deve, jamais, perder de vista, que, entre os espíritos, como entre os homens, há os muito ignorantes, e que não seria demais se colocar em guarda contra a tendência a crer que todos devem tudo saber porque são espíritos. Toda classificação exige método, análise e conhecimento profundo do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que têm conhecimentos limitados são, como aqui os ignorantes, inabilitados a abarcar um conjunto, a formular um sistema. Aqueles mesmo que disso são capazes, podem variar nos detalhes, segundo seu ponto de vista, sobretudo, quando uma divisão nada tem de absoluta. Linné, Jussieu, Tournefort têm, cada um, o seu método, e a botânica não mudou por isso, é que não inventaram nem as plantas e nem os seus caracteres, observaram as analogias segundo as quais formaram os grupos ou classes. Foi assim que procedemos, não inventamos nem os espíritos e nem os seus caracteres, vimos e observamos, julgamo-los por suas palavras e atos, depois foram classificados por semelhanças, é o que cada um teria feito em nosso lugar. Não podemos, entretanto, reivindicar a totalidade desse trabalho como sendo obra nossa. Se o quadro, que damos em seguida, não foi textualmente traçado pelos espíritos, e se dele tivemos a iniciativa, todos os elementos dos quais se compõem foram tomados dos seus ensinamentos, não nos restou mais do que formular-lhe a disposição material. Os espíritos admitem,
geralmente, três categorias principais ou três grandes divisões. Na última, aqui está na base da escala, estão os espíritos imperfeitos, que têm, ainda, todos ou quase todos os degraus a percorrer, caracterizam-se pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Os da segunda, caracterizam-se pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem, são os bons espíritos. A primeira, enfim, compreende os puros espíritos, aqueles que alcançaram o supremo grau de perfeição. Essa divisão nos parece perfeitamente racional e nos apresenta caracteres bem definidos, não nos restou mais do que fazer ressaltar, por um número suficiente de subdivisões, as nuances principais do conjunto. Foi isso que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas instruções benevolentes jamais nos faltaram. Com a ajuda desse quadro, será fácil determinar a classe e o grau de superioridade, ou inferioridade, dos espíritos com os quais possamos entrar em intercâmbio, e, consequentemente, o grau de confiança e de estima que merecem. De outra parte, nos interessa pessoalmente, porque, como pertencemos, por nossa alma, ao mundo espírita, no qual reentraremos deixando nosso envoltório mortal, nos mostra o que nos resta a fazer para chegarmos à perfeição e ao bem supremo. Faremos observar, todavia, que os espíritos não pertencem sempre, exclusivamente, a tal ou tal classe, seu progresso, não se cumprindo senão gradualmente, e, frequentemente, mais num sentido do que num outro, podem reunir os caracteres de várias categorias, o que é fácil de apreciar por sua linguagem e por seus atos.